Júlio, eu vou deixar com você agora, para você comentar. Porque eu acho que a gente tem vários assuntos para comentar, né? Primeiro, só pegando pelo início, pelo final aí da tua história. Em 26 anos de urnas eletrônicas, nunca um militar se envolveu nesse assunto, né? Nunca. É de se estranhar. E hoje, o ministro da Defesa fez um discurso golpista na Câmara dos Deputados. Hoje. Tá? Eu acabei de ver agora aqui no UOL. Então, vocês vejam que está cada vez mais trumperizando, né, a nossa eleição aqui. E quando você fala desses deputados né, tipo Bia Kicis, Carlos Zambelli, Daniel Silveira, meu, dá nojo, né? Não tem outra palavra para dizer. Mas, Júlio, vamos lembrar das eleições de antigamente? Como é que a gente fazia? Eu fico até constrangido de ficar aqui discutindo o óbvio, né? Não faz muito sentido. Quem coloca em dúvida as urnas eletrônicas, ou é por desconhecimento ou ignorância, no caso dessa geração que nasceu aí depois de 1966 e nunca participou de uma apuração, ou é por má fé mesmo, no caso dos mais velhos, né? Antes dessa modernização eletrônica, o registro dos votos, como a gente sabe, era feito no papel, né? Em uma lista, uma cédula, né, os eleitores assinalavam um X no quadrado ao lado dos candidatos para cargos majoritários, né, prefeito, governador, presidente, e no caso das eleições legislativas, era preciso escrever o nome ou o número do candidato a deputado estadual, vereador, deputado federal. E essa cédula, depois de preenchida, ela era depositada numa urna, vocês mais antigos se lembram, numa urna de lona que ficava entre dois mesários, né, na mesa, né? Bom, após a votação, essas urnas eram fechadas, lacradas, quer dizer, lacradas aí é uma força de expressão, porque era uma fita de papel da Justiça Eleitoral, né? E levadas com escolta da Polícia Militar em viaturas ou em veículos aí reservados pela Justiça Eleitoral até as juntas apuradoras, que geralmente ficavam em clubes, né, ou em ginásios de esportes, né? Aqui no Guarujá, a gente teve, durante muito tempo, essa apuração feita no Clube da Orla, depois no Vila Souza, aqui no Guarujá, e em Vicente Carvalho era na falecida Socia, né? Aí, quando essas urnas chegavam nesses centros de apuração, aí é que começava a encrenca, né? Tinha início aí um longo, não é força de expressão, era longo mesmo, né? E tumultuado processo de contagem de votos, como eu disse aí, podia demorar dias, né? Só para dar um exemplo, no segundo turno da eleição presidencial de 1989, o que elegeu o Fernando Collor, né? Presidente, o resultado oficial só saiu depois de 3 dias, tá? Já nessa última eleição, com as urnas eletrônicas, o resultado da vitória de Bolsonaro saiu cerca de 2 horas após o fim da votação, né? Voltando à apuração, né? Cada junta de apuração reunia aí dezenas de escrutinadores, auxiliares, que eram aqueles cidadãos convocados para a apuração dos votos, né? O Marcelo lembrou bem dessa eleição de 89, quando foram convocados aí 170 mil pessoas no Brasil inteiro. Olha o tamanho das possibilidades de fraude, né? 170 mil pessoas, a gente pode até considerar, não falando em fraude, mas falando em falha, que nós teríamos 170 mil oportunidades de fraude ou de falhas, né? Esse trabalho aí dos escrutinadores não era remunerado, e uma coisa interessante é que eles só podiam sair da mesa de apuração para ir no banheiro acompanhado de um PM, né? Você não podia, sentou, abriu a urna, você só saía dali quando no final da contagem, né?
Além desses escrutinadores que ficavam naquelas mesas, elas eram, de certo modo, isoladas entre aspas, né? Geralmente era uma ripinha de madeira ou um cavalete, né? Tinha os fiscais de cada partido, e mesmo os próprios candidatos, né, que ficavam circulando de mesa em mesa, procurando essas possíveis falhas aí no registro dos votos, ou mesmo tentando flagrar ali uma manipulação, né? Claro que a confusão era generalizada, né? E muitas vezes chegando às vias de fato e acabando na delegacia, né? Esses escrutinadores, caso fossem mal intencionados, eles podiam extraviar a célula com voto de um candidato, computar voto em branco para outro candidato, tá? Porque aí tem um detalhezinho, né? Os escrutinadores só podiam usar caneta vermelha, né? E nas sessões eleitorais só era permitido caneta azul ou preta. Mas todo escrutinador de má fé levava uma canetinha preta ou azul para aproveitar aquele voto em branco e marcar para algum candidato, né? Isso em todo o Brasil, tá, gente? Isso acontecia em todo o Brasil, foi flagrado esse tipo de fraude no Brasil inteiro, tá? Os votos aí para os candidatos do Legislativo eram os que eram mais sujeitos à fraude, né? Pois esses exigiam que o eleitor escrevesse o número ou o nome do candidato. Era outra encrenca. Vamos supor aqui que o candidato se chamasse Gian, G-I, Gian, e tivesse um outro candidato que era Gian também, mas só que francês, com J e com E. Ia depender do escrutinador para qual Gian ia esse voto. Ele podia, a seu critério, escolher qualquer um dos dois, tá? Desrespeitando assim a vontade do eleitor, né? E com o número era a mesma coisa, você falsificar um número 1 para o número 7, ou um número 5 para o número 6, isso era bastante comum e tinha escrutinadores que eram bastante hábeis nisso, né? Apesar da apuração ser um dos momentos mais críticos de todo esse processo, de todo o processo, né? Tinha margem para outros tipos de crimes também, né? Vale lembrar aqui que em 1994 a eleição para deputado estadual e federal no Rio de Janeiro foi anulada pelo TRE do Estado. Foi anulada, teve outra eleição. Esse pleito foi um exemplo para a gente fazer assim um catálogo de fraudes, né? Aos quais os votos físicos estavam sujeitos, né? Nessa eleição, o TRE identificou manipulação de votos em branco, que é essa que a gente falou, né? O voto chegava em branco e era preenchido na mesa. Nessa mesma eleição também, uma outra prática que era bastante comum aqui nas eleições eram as chamadas urnas grávidas, né? Urnas prenhas, né? Que quando ela chegava na sessão já tinha um determinado número de votos na urna, ou então os próprios mesários iam ali no momento de que um fiscal não tivesse muito atento, inserindo votos ali, né? Porque eles tinham esse controle, sabiam quantos eleitores faltavam e faziam um certo ajuste ali dos candidatos que faltavam para completar o número de votos da sessão, né? Outro voto também que aconteceu nessa eleição do Rio, mas também era comum no Brasil inteiro, principalmente em cidades menores, era o chamado voto formiguinha, né? O que era esse voto formiguinha? Entrava um eleitor, em vez de depositar o voto oficial na urna, ele depositava um papel dobrado na urna. Claro, o mesário não podia pedir para ele abrir para ver se era o voto mesmo, depositava e saía com um voto original para fora da sessão. Aí ele passava esse voto original para um eleitor, esse eleitor preenchia de acordo com o cabresto que ele estava sendo dirigido, né? E aí, sucessivamente, esse depositava esse voto preenchido na urna e o próximo saía com voto em branco. E então, vocês vejam, numa eleição de vereadores aí, isso faz 20 votos, por exemplo, faz uma diferença muito grande, né?
E também, como a gente chegou até a comentar aqui no nosso papo inicial aqui, também, né, Jean, tinha o mapismo, né? O mapismo era a chave do tesouro, do cofre, vamos dizer assim, né? Os votos eram apurados nessas mesas, né, depois dessas confusões todas que a gente falou, de todas essas possibilidades, e esses votos eram transferidos para um placar, né, para o mapa, né, que era registrado ali conforme a conveniência do escrutinador ali, do mapista, né. Com as urnas abertas e os votos já contados, era difícil descobrir qual voto era de onde, de que sessão, de que urna, de que mesa, e valia no final esse número do mapa, né? E se você houvesse uma reclamação de algum candidato, era feita a famosa recontagem, né? Aqui no Guarujá eu me lembro pelo menos de uma recontagem que durou um tempão aí, e no fim um vereador eleito perdeu a cadeira, acho que foi 94, se não me engano. Mas já aconteceu um caso desse aqui, por conta do mapa também, né? Então, como eu disse, aí nesse caso a solução era recomeçar todo o projeto, todo o processo aí de recontagem, atrasando ainda mais o resultado final. Então, só para concluir, eu quero dizer que essa discussão, ela pode ser assim curiosa, né? Como eram burlados esses votos, mas não tem sentido nenhum. Isso é pura cortina de fumaça para distrair ou para motivar as bases, né, dos problemas maiores. Não faz sentido nenhum a gente pensar em voto, mesmo que o voto eletrônico impresso. O voto impresso, como você bem falou, Marcelo, ia demandar toda uma estrutura humana num caso de recontagem, no caso de conferência.